Os motores de combustão interna são sempre lembrados pelos seus componentes de força. Pistões, bielas, são tratados quase que como amuletos pelos autoentusiastas. Mas existe uma outra peça do motor que tem um papel muito importante no desempenho dele, e é o cabeçote, que é o tema desse vídeo, certo? O cabeçote é uma peça geralmente de formato retangular, certo? Usinado e montado no topo do motor, em cima do bloco, certo? Além disso, o cabeçote também serve de alojamento para outros componentes que também têm grande importância no funcionamento do motor. Nesse vídeo a gente vai falar os detalhes do cabeçote, vamos falar tipos, montagem, fabricação, materiais e os componentes que são montados no cabeçote. Como dito, o cabeçote está na parte superior do motor. Ele é conhecido como tampão, que é um apelido bem conhecido no ramo. Por quê? Porque ele veda o cilindro, certo? Ele tem uma função primária de vedação. E as paredes do cabeçote formam, com o pistão, a câmara de combustão, sendo essa a sua principal função. O cabeçote também aloja alguns componentes, como válvulas, molas de válvula, sedes de válvula, guias, comando de válvulas, né, velas de ignição, coletores de admissão e coletores de escape. E é interessante notar que esses componentes têm um papel importante no fluxo dos fluidos que entram e saem do motor. E esse controle, certo, tem um reflexo muito grande no desempenho do motor. E é por isso que o cabeçote tem um papel tão grande no desempenho de um motor. Então, por formar a câmara de combustão, o cabeçote está exposto a condições muito críticas. Por quê? Porque é lá que acontece o maior desprendimento de calor dentro do motor, devido à combustão. Então eu tenho alta temperatura e eu tenho alta pressão. O material do cabeçote vai ter que lidar com isso. Basicamente, dois materiais são usados para fabricar cabeçotes de motores de combustão interna automotivos: o ferro fundido e o alumínio. O ferro fundido já não é mais tão utilizado, mas ele tem algumas vantagens. Ele é muito resistente, ele é barato e é fácil de fabricar, mas ele é muito denso, então isso acaba se traduzindo em peso. O alumínio tem vantagens que o ferro fundido tem, como por exemplo, é barato, fácil de fabricar, ele é fácil de usinar, que é uma característica do alumínio, mas ele é leve e ele consegue dissipar calor mais rapidamente. Então, por causa dessas características, o alumínio predominou na fabricação de cabeçotes. Mas existe também um outro motivo, porque os motores eles começaram a reduzir de tamanho. Dos anos 70 em diante, os motores começaram a reduzir de tamanho. E quando você reduz de tamanho, você acaba tendo que utilizar outras formas de gerar potência. E isso acabou elevando a temperatura e pressão da câmara de combustão. Ou seja, naturalmente os motores passaram a necessitar do alumínio. Então o alumínio acabou sendo o material predominante na fabricação de cabeçotes de motores de combustão interna para automóveis. O ferro fundido ainda é utilizado? Creio, não tenho total certeza, mas se for, é para aplicações muito específicas, como motores grandes, motores a diesel grandes, motores de grupos geradores e de usinas, ou seja, uma aplicação mais industrial, uma aplicação estacionária, mas automotiva cabeçotes de alumínio. Bom, como dito nos tópicos anteriores, o cabeçote ele é montado no topo do motor, mais precisamente em cima do bloco. Para que essa montagem seja efetiva, o cabeçote precisa ser perfeitamente plano, e o bloco também. Porém, mesmo ele sendo perfeitamente plano, não ocorre a vedação. Ele precisa de um componente intermediário entre ele e o bloco para preencher minúsculas deformações, ou variações na planicidade da sua superfície. E esse componente é a junta do cabeçote. A junta do cabeçote uma junta metaloplástica no formato do bloco,
e do cabeçote, que tem a função de vedação. Quando o cabeçote é montado sobre a junta, ela se deforma e consegue preencher qualquer espaço que, ok, com um certo limite, qualquer espaço que possa vazar compressão ou possa fazer com que alguns os outros sistemas que ali funcionam, que tem lubrificação e sistema de arrefecimento, percam a vedação, certo? Então a junta ela é montada numa posição específica, que é indicada na junta com uma sigla TOP, que significa top, ou seja, topo, aquela parte, aquela face para cima, certo? Além disso, os cabeçotes possuem gabaritos para que essa junta só entre em uma posição, que é justamente a posição top, certo? Mas acontece de alguns veículos não ter esse gabarito, certo? Então, uma vez instalada a junta e uma vez colocado o cabeçote, é hora de apertar. E existe procedimento para aperto e desaperto do cabeçote. Em geral, os cabeçotes são apertados pelo procedimento indicado pelo fabricante, certo? Então o fabricante ele tem uma sequência de parafusos que você vai apertar, certo? Para que esse aperto seja da forma correta e não venha a danificar o cabeçote. Porém, sem essa literatura técnica, ou seja, sem o manual técnico, você pode efetuar o desaperto e o aperto do cabeçote da seguinte forma. O aperto, você começa pelos componentes de fixação do centro e vai para a extremidade, alternando de um lado para o outro. E o desaperto você faz da forma inversa. Você começa dos componentes externos e até chegar aos componentes de fixação internos, do centro do cabeçote, alternando também de um lado para o outro. Por que que tem esse procedimento para aperto e desaperto? Porque os torques de aperto no cabeçote são críticos, são muito altos. E eles são capazes de empenar a peça se você executar ele de forma desordenada. O simples desaperto do cabeçote sem seguir isso, você pode empená-lo. E uma vez empenado, só retifica, certo? O aperto do cabeçote é feito com a ferramenta chamada torquímetro, certo? Onde você programa, né, o torque que você quer efetuar e começa o aperto. Uma vez que se atinge esse torque, ocorre um estalo e você já sabe que fez o aperto correto, certo? Os componentes de fixação são parafusos e porcas junto com prisioneiros, certo? O que é importante destacar com relação aos componentes de fixação é que eles são trocados a cada manutenção no cabeçote. Por quê? Porque eles se deformam no aperto, certo? Geralmente os parafusos eles esticam um pouco e quando você vai reutilizá-los, acontece deles folgarem ou não pegar o aperto. Você pensa que apertou, mas na verdade ele não apertou e aí o motor começa a perder compressão e aí volta para a oficina de novo, certo? Além disso, uma vez que todos os parafusos estão apertados e torqueados, existe um torque final, só que esse torque é angular, esse aperto é angular, certo? Você instala no torquímetro uma ferramenta que é basicamente um transferidor, certo? E você inicia um novo aperto, também seguindo as regras de sequência dos parafusos, seja no caso do aperto, né? Seguindo a regra de sequência dos parafusos a serem apertados. Então você instala um transferidor no torquímetro e inicia o aperto. E cada montadora tem sua indicação do tamanho do torque angular a ser efetuado após o torque nominal, certo? Esse ângulo varia de 30 a 180 graus. Então instala o transferidor e inicia o aperto. Bateu tantos graus indicados, pronto, ele já está totalmente apertado e ali o procedimento de montagem do cabeçote termina. Então é isso. Nesse primeiro vídeo eu dei um panorama geral do que é o cabeçote, da função dele, dos materiais utilizados para fabricá-lo e dos procedimentos de montagem, né? Nos próximos vídeos a gente vai falar mais coisas. Eu não vou fazer um vídeo completo do cabeçote porque senão vai ficar muito longo, né? Mas nos próximos vídeos a gente vai falar de tipos de cabeçote, vamos falar de manutenção, vamos falar das câmaras de combustão que eles formam,
né? E dos componentes que são montados no cabeçote, que fazem parte do, do controle do escoamento do fluido que passa por ali, né? Então vai ter muita coisa interessante, certo? Então, até a próxima.